Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Lígia Alter e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o processo da escrita da minha dissertação. Eu tô até respirando fundo porque é um assunto que vai se estender um pouquinho, porque eu vou falar do tema, um pouco de como que eu decidi escolher esse tema e sobre o processo de escrita, processo físico que me mudou fisicamente, o que aconteceu, né, porque a gente fica sentado muito tempo, e o processo psicológico também, né, porque o nosso emocional, ele passa por muitas coisas quando você está escrevendo uma dissertação. E também vou falar um pouco sobre o processo acadêmico mesmo, né, de como é escrever uma dissertação, o que você precisa fazer, como que foi a minha orientação, enfim. Então vai ser um vídeo que talvez fique um pouquinho mais, um pouquinho longo, né, mais longo do que outros vídeos meus, mas eu vou tentar ser sucinta e informativa ao mesmo tempo. Então vamos lá, pra quem não me conhece, meu nome é Lígia Alter e eu estou fazendo, acabei de terminar, na verdade, né, um curso de mestrado em Literatura e Letramento Infantil na Universidade de Glasgow. A minha graduação é em Letras, licenciatura e bacharelado, inglês e português, e aí eu resolvi fazer esse mestrado porque eu estava trabalhando, né, com crianças em uma escola e eu acabei pegando muita afinidade com livros infantis. E aí eu decidi que eu queria fazer esse mestrado e vim aqui para a Escócia com a ajuda dos meus pais, com a ajuda de muitas outras pessoas também no quesito psicológico. E consegui finalizar agora, na semana passada eu entreguei a minha dissertação. Vamos começar pelo título. Mythical Creatures from Brazilian and Scottish Folklore. Folklores. A post-humanist and eco-critical representation of the non-human in children's literature. E traduzindo ficaria criaturas míticas do folclore brasileiro e escocês. Uma representação pós-humanista e ecocrítica do não-humano em literatura infantil ou na literatura infantil. Eu resolvi analisar duas criaturas do folclore nacional brasileiro, né, nosso, e duas criaturas do folclore escocês, sob essa perspectiva pós-humanista e ecocrítica. O que quer dizer? O pós-humanismo, ele enxerga através de uma lente que prega que o ser humano ele é igual ao não ser humano, que significa a natureza, aos outros animais e que também contribui para a nossa vivência nesse planeta Terra. Então o pós-humanismo, na verdade, ele contradiz, né? Ele vai de encontro à questão do antropocentrismo, que considera que os seres humanos são o centro do universo, são a parte mais importante, e aí depois tudo que existe de ser vivo, tudo de resto que existe deve servir ao ser humano. Então é essa questão. E essa questão do ecocriticismo, que é saber observar e saber dar valor para personagens da natureza e tudo mais, e como isso pode passar da literatura para a vida, para a filosofia de vida das crianças. Essas foram as duas lentes que eu escolhi. Então, quando eu digo lente, são a minha perspectiva, meu ponto de vista. Então, essas foram as lentes que eu escolhi para trabalhar esses livros. Eu escolhi 4 livros, cada um para uma criatura. Então, os 2 nacionais, eu escolhi o Boto Cor-de-Rosa como uma criatura, uma das, e o Boitatá. E aí, para o Boto Cor-de-Rosa, eu selecionei um livro do Maurício de Souza que se chama O Boto Rosa. Obviamente, eu ia trabalhar Maurício de Souza na minha dissertação, porque eu sou apaixonada pelo trabalho do Maurício de Souza. E trabalhei um outro livro do Boitatá, que foi escrito pelo Mozart Benedito. E eu não conhecia esse livro, eu comecei a pesquisar livros sobre o Boitatá de literatura infantil, né, livros ilustrados. E acabei encontrando esse e gostei muito, se encaixa muito com o que eu queria estudar. Então eu selecionei esse, que se chama O Boitatá e os Boitatinhas. E para as criaturas do folclore escocês, eu selecionei os Kelpies e os Selkies. Então, e aí pros Kelpies eu escolhi The Secret of the Kelpie, de uma autora chamada Lari Dawn. E pros Selkies eu escolhi The Selkie Girl, que é da Janice McKay. Então eu selecionei, eu sabia que eu queria trabalhar com folclore, primeiramente porque folclore, cara, eu acho que traduz muito da cultura de um país, então eu queria muito trazer e estudar a cultura do Brasil aqui e publicar algo em inglês para as pessoas terem mais conhecimento, né? Como que a gente fala? O meu vocabulário em português tá complicado. Depois de escrever 60 páginas em inglês, tá meio assim. Difundir, acredito que seja a palavra, né? Difundir mais a nossa cultura e tudo mais.
Então é bacana ter um estudo assim em língua inglesa, né? Publicado por uma universidade que é super excelente, assim. Só que eu também queria estudar o folclore escocês, porque afinal eu estou na Escócia, então eu resolvi fazer essa comparação. A minha dissertação eu vou mostrar pra vocês, aí eu vou tentar deixar aí passando. Só vou mostrar os títulos dos capítulos pra vocês saberem tudo que eu pesquisei, como eu estruturei o meu trabalho. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, é só pra falar mesmo e depois, quem sabe um dia, publique e aí vocês leem. Então tem a introdução no capítulo 1. O capítulo 2 fala um pouquinho sobre a história, né, do folclore escocês e do folclore brasileiro e do patrimônio material e imaterial que surgiu, que a gente tem hoje em dia no século XXI, que se desenvolveu a partir dessas crenças, tanto no Brasil quanto na Escócia. Eu também coloquei aí o Folklore Possible Understandings, porque a gente precisa sempre em pesquisas definir os termos que a gente vai usar, aos quais nós vamos nos referir, porque é pesquisa, então você tem que ser muito cirúrgico nas coisas que você vai, nos termos que você vai usar, porque tudo tem abertura para outros entendimentos. No capítulo 3, se chama Picture Books, Eco-Criticism and Post-Humanism. Eu tive que, novamente, explicar o que são Picture Books, porque você pode entender livros ilustrados, né, Picture Books, de várias formas. Então eu tive que pegar... Essa parte eles chamam de Literature Review, que é basicamente você pegar todos, não todos, né, mas vários estudos prévios e usá-los para explicar como você enxerga aqueles termos, ou como aqueles termos são entendidos no meio acadêmico. E aí o próximo capítulo fala sobre essas lentes, ecocriticismo, pós-humanismo e folclore, como que essas duas lentes se conectam com o folclore. Depois, no capítulo 4, que se chama Let's Talk About Books, eu analiso um pouco sobre como o folclore evoluiu e se moldou à literatura infantil. Depois tem tipo Framework for Analysis, que são umas coisas mais técnicas que precisa ter na pesquisa, só pra você explicar e tal. E aí o capítulo 5, que se chama Non-Human Creatures, e aí eu fiz 4 subtítulos pra cada uma das criaturas, né? Então tem o boitatá, então eu conto um pouco da história e tal, conto das características do não humano e dou uma prévia de cada livro que eu vou usar, então é como se fosse um resuminho do livro, da história. Fiz para cada uma das criaturas e aí depois eu comecei a análise crítica sobre essas lentes, pós-humanista e tal. É o estudo comparativo. E aí uma terceira parte de análise é Eco-Critical and Post-Humanist Reflections, que é onde eu dou uma reflexão para meio que concluir assim, o que eu achei, se essas histórias transmitem conhecimentos ecocríticos, se essas histórias tem potencial para transformar os leitores em eco-citizens. São cidadãos que têm essa compreensão de como tratar a natureza, da importância da natureza e tal. Então, será que esses livros têm esse potencial para transformar os leitores em eco-citizens? Então, eu fiz essa reflexão e aí a conclusão. Foi muita coisa. Quem sabe um dia eu não publico e aí vocês vão aí poder ler. Bom, passado esse resumo da minha dissertação, eu vou falar um pouco como foi a minha orientação. Complicado falar de orientadores, porque a gente não sabe o que estava passando na vida da pessoa e tal, mas eu não fui fã da orientação que eu tive, na verdade, não da minha orientadora. Eu adoro a minha orientadora, ela é super, assim, muito inteligente, ela manja muito de folclore escocês. Foi por isso que eu fui designada a fazer a minha dissertação com ela, porque aqui é diferente do Brasil. Na minha graduação eu pude escolher o meu orientador e aqui não. O líder do seu curso escolhe o professor com o qual você vai fazer a sua dissertação. Pelo menos no meu curso foi assim. É lógico que eles vão analisar, né, o tema que você quer estudar na sua dissertação e eles vão te passar para a pessoa mais apropriada. E aí eu adoro a minha orientadora, mas eu acho que o processo de orientação foi bem bagunçado, até porque o meu curso foi de 1 ano e aí, cara, no segundo semestre a gente tinha praticamente 3 matérias, teve que fazer 2 essays para cada matéria, mais a dissertação. Então foi, tipo, muito corrido. Eu tava no musical ainda, meu pai, eu não sei como eu fiz as coisas. Então eu tava no processo de musical que a gente apresentou, teve ensaio, teve tudo.
E aí eu tava trabalhando também, eu comecei a criar conteúdo pra universidade, então foi uma zona. A gente não conseguiu se encontrar muitas vezes. Então, assim, eu não fui muito fã da orientação que eu tive. Eu acho que nos nossos encontros a orientação foi um pouco superficial e eu não acho que foi só responsabilidade da minha orientadora, eu acho que também por mim, porque eu não sabia por onde começar, eu não sabia como fazer e tal. E eu acho que, na verdade, o orientador, ele tem que dar um pouco essa luz, né? Porque ele já orientou vários trabalhos, sabe? E eu não senti que ela me deu essa luz. Então, eu descobri como estruturar meu trabalho, como desenvolver as coisas, estudando e escrevendo a minha dissertação como as minhas outras amigas do curso. A gente ia pra biblioteca e ficava lá, tipo, o dia inteiro, uma do lado da outra nos computadores, trabalhando. E aí a gente de vez em quando fazia pausas, conversava sobre como que tava o processo e tudo mais. E as minhas amigas me deram muitas dicas de, assim, sites pra procurar, sites que dá pra você baixar PDF de livros que você não encontra em lugar nenhum, de como você estruturar um trabalho, enfim. Elas foram me ajudando muito mais do que a minha orientadora. Então eu achei que eu não fui a única que tive problemas com a minha orientadora. Várias outras pessoas do meu curso também tiveram, de outros cursos. Faz parte, eu acho. Não deveria fazer, pelo que a gente paga por esse curso, mas faz parte. Teve uma pessoa que me perguntou, uma ou duas pessoas que me perguntaram lá na outra rede, como que era o processo acadêmico, né, de escrever a dissertação e tal. Porque elas perguntaram, nossa, mas eu ouvi falar que é bem complicado, que o orientador, tipo, não é que nem no Brasil que o orientador praticamente te carrega. E aqui não é assim, não foi assim comigo. Tem alguns orientadores que foram assim com amigas minhas, mas acho que vai de pessoa pra pessoa, sabe? De curso pra curso, então eu não tive essa experiência, mas eu acho que foi uma coisa boa pra mim, eu aprendi a desenvolver o que eu queria e tal, e eu só ia mandando pra minha supervisora, ela ia analisando tudo atrasado. Mas enfim, foi analisando, deu certo e eu gosto muito da pessoa dela, eu acho que ela tem um conhecimento incrível, só que eu acho que o processo de orientação foi bagunçado por vários fatores, não somente a responsabilidade dela. Então sobre a minha orientação foi isso. Sobre o processo de escrita, nos últimos 3 meses, foi quando eu consegui dar um sprint, dar uma corrida assim, com a dissertação, porque eu já tinha terminado todas as essays, foram meses que eu fui praticamente todos os dias pra biblioteca, eu me sentia a Hermione total, e ficava, cara, horas, mas horas e horas, entendeu? Tipo, às vezes 9 horas, era como um trabalho, e às vezes eu ficava mais tempo do que um trabalho regular no Brasil. Então era basicamente isso, essa era a minha vida de pesquisa pra dissertação. É um processo que te muda fisicamente, a gente desenvolve muitas questões de coluna, de estresse, de tensão aqui no ombro e tal. Então é muito importante durante esse processo de dissertação, se você vai passar pela mesma coisa, está passando por isso, tentar balancear com uma alimentação boa, tentar balancear com exercícios e eu diria até que com vida social até algum nível. Eu tentei evitar um pouco as nights, porque era muito pra mim. E o que mais pegou pra mim, que finalmente chegaremos a esse ponto do vídeo, foi o psicológico. É muito difícil, é muito desgastante. Eu não quero desencorajar ninguém aqui, tá, gente? Eu acho que foi um processo muito gratificante, assim, na hora que eu apertei o Enter, na verdade a ficha nem caiu, porque você tá tão naquele ritmo frenético de fazer tudo e não sei o que. E, cara, todo mundo estava extremamente estressado, todo mundo, tipo... Eu tive mental breakdowns ao longo do curso, tipo, umas 2 ou 3 vezes, ou até mais do que isso. Durante esse processo de dissertação foi muito importante pra mim assistir um monte de vídeo da Jujutsu pra me ajudar aqui, adoro. Assisti muito Brooklyn Nine-Nine. Foi um processo muito intenso, muito intenso. A minha cabeça assim deu uma... Eu tive crises de ansiedade, tive insônia. Outras pessoas do curso também desenvolveram insônia, ansiedade, depressão. Então, assim, eu acho que não quero desencorajar ninguém novamente. Eu acho que se você... Sabe, cada um sabe como cuidar de si ou, tipo, vai descobrindo. Eu não morri, tô viva e sou muito grata por ter feito esse programa. Não mudaria nada, porque eu aprendi nesses momentos de struggle, de dificuldades. Mas é muito importante você saber que se você vai passar por isso, é necessário cuidar da sua saúde mental. É necessário se rodear de pessoas que vão te apoiar,
Eu tenho uma rede de apoio incrível dos meus amigos do Brasil, que falaram comigo através de vídeo, através de mensagens nas redes sociais. Então eu quero agradecer, assim, me perdoem se eu esqueci alguém do Brasil. Isabela Cerati, Sérgio Martins, Larissa Tassi, Mariana, minha super... meu Deus, a gente conversou bastante. Todas as minhas amigas da graduação, a Bel, a Carol Bertô, Malu, Beatriz, todas vocês, sabe? Tipo, a Cleo Nassif, que a gente se conheceu no Insta. Eu agradeço a todas essas pessoas, sabe? Porque elas me ajudaram a concluir esse trabalho. E eu acho que a gente tem que se orgulhar desse mérito de ter escrito, porque é uma coisa muito curiosa. Tem gente que fala assim, ai, não fez mais do que obrigação. Muita gente fala isso de várias outras pessoas que estão fazendo cursos. Não é só o meu caso, por isso que eu tô falando. Então tem gente que fala, não fez mais do que a sua obrigação e tal. E cara, a pessoa fez mais do que a obrigação dela, sabe? Principalmente quando ela tá passando por uns perrengues, entendeu? Aquela coisa da síndrome do impostor que eu também acho super importante falar. Você não fez, tipo, o que todo mundo fez. E outras pessoas do seu curso também entregaram a dissertação na mesma data que você, ou tipo, meses antes que você. Então não é nada demais, todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Não é todo mundo que faz isso, tá? A conquista de cada um, ela deve ser comemorada sim, porque cada pessoa passou por diferentes perrengues, então todas nós não fizemos mais do que a nossa obrigação. Nós fizemos muito além do que nós nos achávamos capazes de fazer, nós fizemos muito além do que a nossa obrigação. Sou muito orgulhosa disso e eu agradeço a todo mundo que veio, que me ligou, que me parabenizou assim de forma... meu Deus, né? Eu tive amigos que me ligaram e quase faltou comprar um bolo pra mim. Então, agradeço muito essa rede de apoio de amigos que vocês são, que me acompanham. E enfim. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Não desistam, se vocês estão planejando fazer um curso de graduação fora do país, não desistam. É difícil, mas é muito gratificante. E é isso, boa sorte a todos vocês. Se vocês estão passando por esse processo ou passarão, eu desejo toda a sorte do mundo pra vocês e até o próximo vídeo. Beijo, tchau!